Boa noite. Bora lá, meu povo? Mais um dia de live. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo ao YouTube e ao Instagram. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal. Esse aqui é o Pausa pro Axé. Aqui eu vou te ajudar a se equilibrar espiritualmente, se conectando com os guias de vocês. Eu espero que vocês, a cada dia mais, se conectem com os guias de vocês, que vocês se equilibrem espiritualmente para ter uma vida melhor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Sena. Hoje eu decidi falar sobre harmonia familiar. E quando a gente fala de harmonia familiar, nada melhor do que a gente conectar com Iemanjá, que é responsável por essa harmonia familiar, responsável por cuidar da nossa casa. Então já pega aí o caderninho do axé de vocês e bora lá. Eu sei que um dos temas que é mais complexo é quando a gente fala de família, quando a gente fala de companheiro ou companheira, essas coisas são complicadas. Eu quero que vocês, a cada dia que passe, vocês tenham total segurança para entender que nem sempre os membros da nossa família vão nos apoiar. E tá tudo bem. Eu espero que vocês se libertem dessas amarras, dessa fantasia de família feliz que algumas pessoas colocam. E é por isso que eu quero bater tanto nessa tecla de família, harmonia familiar hoje. Porque a gente já começa o ano com vários casos de intolerância religiosa dentro da própria família, gente quebrando santinho, quebrando imagem dentro de casa porque não quer, pessoas sendo expulsas de casa por causa disso, vários terreiros estão sendo queimados. A intolerância tá demais, a falta de respeito tá demais e tá muito triste tudo isso. Eu espero que a gente tenha mais paz para professar a nossa fé da maneira que a gente quiser e que a cada dia que passa as pessoas respeitem mais as nossas escolhas. Que não é porque o seu irmão faz diferente que ele tá errado. Se cada um tomasse conta da própria vida, todo mundo viveria em paz. Família, pra mim, vocês não precisam concordar comigo. Mas se concordarem, coloca aí, concorda. Para mim, família é quem a gente escolhe para estar do nosso lado, para estar conosco em nossa caminhada. Às vezes não são nem parentes, não tem nem consanguinidade, não tem relação sanguínea com a gente. São simplesmente espíritos afins, pessoas que a gente gosta, o famoso gosto de graça. Onde o amor e o respeito são recíprocos. A pessoa não precisa fazer nada, a pessoa não precisa estar com você o tempo todo. Mas é aquela pessoa que você pensa com carinho e aquela pessoa que você sabe que se você precisar e vice-versa, vocês vão estar ali um pro outro. E nem sempre quem está dentro da nossa casa são essas pessoas. As pessoas que dividem a casa conosco nem sempre se enquadram nisso. E a gente sabe disso. Aquele comercial de Nutella e margarina só funciona na televisão. A família bonita que almoça junto, janta junto, sai junto, tá todo mundo tranquilo, todo mundo se respeita, todo mundo tem um diálogo aberto, um diálogo tranquilo. Mesmo não concordando, se respeitam. A gente sabe que no dia a dia é bem diferente. Então eu já quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte: a gente não fala sobre política, quer dizer, não discute sobre política. A gente não discute com os nossos mais velhos. Calma que eu vou explicar. E a gente não discute o que cada pessoa representa. Quem são essas pessoas? Por quê? Cada ser é único. Respeita as escolhas, respeita quem essa pessoa é. Seu pai e sua mãe, você pode divergir em tudo com eles, mas o respeito não pode faltar. Ah, Ju, mas eles também não me respeitam. Sim, mas você não precisa fazer o mesmo. Você não precisa fazer igual. Você não precisa estar perto também. É isso que as pessoas não entendem. Ah, minha família não me respeita, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, dentro da minha casa é uma guerra, eu sou sempre maltratado, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me ouvem, eu não posso professar a minha fé, todo mundo é de uma religião e eu quero seguir outra, eu não posso. Isso acontece muito com a galera que tem menos idade. Só que era o que eu pensava, e não. As pessoas têm o péssimo hábito de achar que vão poder mudar as pessoas ao redor. Ah, mas quando a gente namorava, ele já sabia que eu gostava das religiões de matriz africana, ou que eu, sei lá, que eu era da Umbanda, que eu era do Candomblé, que eu era kardecista. Mas depois que a gente casou, minha vida virou um inferno, porque ficava o tempo todo falando que era coisa do diabo, coisa disso, coisa daquilo. Você já conheceu a pessoa dessa maneira. E depois que casou, por que você achou que ela iria mudar? Por que você se acha no direito de querer mudar o outro? Isso acontece de várias outras formas. Eu conheço casais que
O rapaz bebia pra caramba e depois que casou, ela achou que ele ia mudar só porque ele casou. Sempre bebeu, vai mudar só porque casou? Isso não tem nem... Não tem nem nexo isso. Não dá pra você querer ficar mudando as pessoas. Querer mudar quem elas são. Isso só vai causar mais sofrimento, mais discórdia, mais brigas. Ah, então o que faz então? As pessoas não estão habituadas a serem donas da própria vida. Elas precisam toda hora da aprovação de terceiros. Elas têm medo do que as pessoas vão pensar da decisão que ela for tomar. Meu irmão, a decisão é sua. Se você ficar o tempo todo se preocupando com o que terceiros vão pensar de você, você não vive, você não faz nada. E sim, nem sempre pai é o pai que a gente queria, que a gente esperava, aquele amor de pai, aquele companheirismo, e mãe também, irmão também. Eles são pessoas, eles são falhas. Não fica esperando o comercial de margarina na sua vida, não fica esperando aquela novela mexicana onde todo mundo se dá bem, mas tem sempre aqueles furdunços loucos. Isso é coisa de novela. Às vezes a família é quem a gente ama e é recíproco, quem a gente tá ali, quem a gente se respeita. Às vezes você é criado pelos seus avós, às vezes você é criado por tios, às vezes você cresceu mais sozinho do que qualquer outra coisa. O que eu tô falando pra você é, seu pai e sua mãe tiveram um propósito na sua vida, que foi colocar você no mundo. Ah, mas eu não pedi pra nascer, essa frase é clássica, né? Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não goste de ouvir, você pediu sim. Lá no seu plano encarnatório, tava todo mundo lá reunido, quem ia ser seu pai, quem ia ser sua mãe, os seus irmãos, as pessoas que iam surgir na sua vida, amigos, alguns desafetos, pode ter... Porque, como assim, o desafeto veio junto? Não, ele veio pra tentar recuperar alguma coisa, mas ele esbarrou ali nas vidas passadas dele, e aquele sentimento que ele ainda se nutria por você, que poderia ser algo negativo, continuou. E acabou vocês dois não batendo de novo, sabe? Essas brigas, essas discussões podem sim ser coisas de outras vidas. Podem. Não quer dizer que a família inteira não se dá bem. Deve ser algum resgate, alguma coisa de outra vida. Todo mundo tem livre-arbítrio, você sabe disso. Que não é só porque esses espíritos não se davam bem em outra vida que vai acontecer isso nessa agora. Você tem seu livre-arbítrio. Você pode tentar raciocinar no meio de toda aquela situação e entender que você é livre. Se desde a sua infância a sua família nunca se deu bem com você, se desde a infância sempre houveram aquelas discussões infindáveis, ou tem casos piores, apanhou pra caramba, ouviu muitas coisas negativas, a sua mãe era uma mãe narcisista, vivia o tempo todo te humilhando, te botando pra baixo, ou tinha o que a gente chama do filho dourado, né? Quando a gente fala um pouco sobre narcisismo, a gente tem a mãe, tem o filho preferido e tem o saco de pancadas, né? O saco de pancadas é aquele que sofre pra caramba. Só que o preferidozinho também sofre. Porque ele tem que ser o tempo todo perfeito. Então essa família tá totalmente desestruturada. Só que o que eu vejo é o seguinte, as pessoas estão sempre reclamando. Minha mãe me odeia, a minha mãe é narcisista. Agora eu já tenho certeza. Eu fui fazer terapia, eu fui fazer isso. Aí você pergunta pra pessoa, você ainda mora lá? E ela fala que sim. Por que você não tá buscando a sua independência? Porque que não é fácil assim. Nada na vida é fácil. Só que aqui, principalmente aqui no Brasil, as pessoas saem de casa muito tarde, ou saem de casa só depois que casam. Se você for ver exemplos dos Estados Unidos, Japão, quando vai chegando a faculdade, essas pessoas vão buscar a vida delas. Elas vão estudar em lugares distantes, e depois daquilo elas já vão direto pro mercado de trabalho, já montam sua vida. O quarto antigo, geralmente os pais já fazem até outra coisa. Quantas vezes vocês já viram isso até em filmes? Só que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é o péssimo hábito de ficar eternamente na casa dos pais. Às vezes arruma um filho, traz uns filhos para dentro da casa dos pais. Ou caso ainda traz companheiro e filho para casa dos pais. Em uma relação que já nunca deu certo. Como é que vocês querem viver assim? Isso não é viver, isso é sobreviver. E sobreviver bem mal. Sobreviver com discussões, sobreviver com discussões, às vezes brigas. Se liberta disso. Estuda, trabalha. Se vocês estão vendo agora que já não tá dando certo, a família já não se dá bem agora, você vai esperar até quando para ter sua independência? É difícil, mas não é impossível. Luta pelos seus objetivos. Arruma um emprego que dê pra você alugar um lugar de início que pode ser pequeno, meu irmão. Um lugarzinho ali pra você.
mas para você não ter que ficar passando por humilhação, por desgaste. Ah, mas isso é virar as costas para a família. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não vamos viver numa utopia, numa hipocrisia. Há pessoas dentro da família que elas são totalmente escrachadas, maltratadas, humilhadas o tempo inteiro. Aí vocês querem falar de família, que essa pessoa não pode sair dessa casa, pode buscar a vida dela? Não, para com isso. Essa coisinha de ficar dando a outra face, pelo amor de Deus, pode parar com isso. Você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa que ajuda o próximo, mas você não precisa ser idiota. Você não precisa ser feito de trouxa. Tá ficando claro o que eu tô falando? Quando a gente conversou sobre vocês fecharem as portas de vocês para as pessoas negativas, fecharem as portas da sua casa para as pessoas negativas, inclusive aquelas que são da sua família, é disso que eu tô falando. Você tem todo o direito de reorganizar a sua vida para ter uma vida melhor sem essas pessoas ali no seu meio. Não deseje nada de mal, não guarde rancor, mas se liberte. Essa pessoa vai seguir a vida dela e você vai seguir a sua. E você depois vai ver que, puxa, eu já podia ter feito isso antes. Eu já podia ter seguido a minha vida antes. Mas fiquei o tempo todo lá sofrendo. Achando que, não posso sair. É meu pai. É minha mãe. Não, né? Ok. Às vezes, o pai, né? A palavra pai e a palavra mãe não passam disso. Palavras, denominações de membros familiares. Só isso. Eu não sei se tem alguém aqui que passe por esse tipo de dificuldade. Eu recebi algumas coisas sobre pessoas que estão tendo dificuldades, inclusive com esse lance de mãe narcisista, e eu fiquei muito triste pelos relatos que eu vi. Não é só sobre intolerância. Algumas coisas parecem um ódio explícito vindo de dentro da própria família. E a pessoa fica, o que eu faço? Batalha, irmão. E quando a gente fala batalha e sair de casa, a pessoa parece que surta. Mas o que eu vou fazer? Viver sua vida. Ou você quer continuar se trancando no quarto, fingindo que nada tá acontecendo? Porque vai chegar uma hora que nem porta o seu quarto vai ter. E você não vai ter mais a sua pequena liberdade. Que é o que acontece muito. Você quer se esconder, tapar o sol com a peneira? Não vai funcionar. Cada indivíduo ele é único e ele carrega tudo que ele aprendeu. A forma que ele viveu, seu pai e sua mãe, pode estar apenas reproduzindo o modo como eles foram criados. Já parou para pensar nisso? Eles foram criados dessa forma, foram tratados dessa forma. Para eles, isso é certo. Para eles, essa é a única forma de criar os próprios filhos. Para eles, essa é a única forma de tratar as pessoas em volta. Que a gente tem sempre ou o tiozão que só fala besteira, ou algum membro da família que você fala, caramba, não acredito que fulano falou aquilo. Que parece que não filtra, né? Algumas pessoas acham que não tem nada demais. Aquele lance que eu sempre falo para vocês aqui, o certo e errado para algumas pessoas é o que convém a eles. Infelizmente, isso acontece muito. O que deve ser levado em consideração é, se já não foi bom o modo como você foi tratado, por que você vai perpetuar isso para os seus filhos, para os seus netos? Não faz sentido. Se naquela época já não foi bom, porque tem gente que fala assim, nossa, minha mãe me batia muito, meu pai me batia muito, era vara de marmelo, goiabeira, fio, uns negócios assim que, caramba. Mas aí quando tem filho faz a mesma coisa. Eu cresci assim, não morri. Irmão, se foi horrível pra você naquela época, pra que você vai continuar com isso? Não faz o menor sentido. Ou você tá tão entranhado com isso em você que você quer causar essa dor e esse sofrimento nas outras pessoas também. Aí o negócio fica pior ainda, né? O porquê que você quer continuar com isso? Eu acho assim, quando a gente sofre algo de ruim, a gente não quer que mais ninguém... Quer dizer, o meu raciocínio é esse, né? Você não deveria querer que mais ninguém passasse por isso. Nossa, foi bem ruim, eu passei por muitas dificuldades. Eu vou batalhar bastante pra ter uma vida melhor e não passar por isso. E que meus filhos e as pessoas que eu amo não passem por isso também. Não é? Esse não seria um raciocínio mais lógico? Então, por que em tratamento familiar isso não acontece? Qual é o raciocínio de vocês, então? Qual é o raciocínio dessas pessoas? Eu sofri, todo mundo vai sofrer? Não pode ser assim. Então, vira uma casa de dor, sofrimento, discussões, brigas, enfim, que não acabam mais. Para os filhos que vivem em famílias conturbadas, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: respeita seu pai, respeita a sua mãe. Aqui a gente fala de honrar, né? Respeitar e honrar não quer dizer concordar com tudo. Não quer dizer se permitir ser humilhado. Não quer dizer que você vai ter que mudá-los. Porque não dá para você mudar seu pai, não dá para você mudar a sua mãe. São pessoas de outras gerações que já têm coisas enraizadas na mente deles. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Pra que vai ficar discutindo, batendo nessa tecla o tempo todo?
respeita e segue sua vida. Ah, tá me fazendo muito mal, segue sua vida. Essa tem que ser sempre o raciocínio pra tudo. Segue tua vida. Ah, minha amizade com fulano tá muito ruim, tá me fazendo muito mal. Beleza, segue sua vida. Por que que vocês continuam se machucando? Por que que vocês continuam permitindo que as pessoas façam vocês sofrerem? Qual é a amarra que tem? Você tá acorrentado com essa pessoa? Você não tá acorrentado com essa pessoa. Ah, mas é meu pai e minha mãe, tem a parte sanguínea. Eles colocaram você no mundo, você é grato por isso. A dor não precisa ser contínua. O aprendizado vai fazer você viver melhor. E como é que eu posso fazer isso? E aí? Como eu disse, seu pai e sua mãe tiveram aquele papel de ter você, a junção dos dois. Porque, presta atenção, o seu pai e sua mãe formaram você. Se fosse qualquer outra pessoa nessa equação, não seria você, seria um outro ser. Então, seu pai e sua mãe são totalmente importantes na sua vida. Isso quer dizer que você está acorrentado a eles? Não. Isso quer dizer que por mais que eles possam ter te machucado, você vai odiar eles? Claro que não. Isso quer dizer que você está acorrentado e precisa ficar sofrendo o tempo todo dentro dessa família? Com certeza não. Estão entendendo a diferença? É porque a gente é massacrado desde que a gente é pequenininho por tudo à nossa volta. Que família é uma só. Seus amigos da rua não são sua família. Eles não são seus colegas da rua, coisa do gênero. Só que às vezes as pessoas da rua tratam melhor do que a própria família. É ou não é verdade? Para quem tem uma família tranquila, para quem tem um pai e uma mãe presentes, que ajudam da maneira que pode, que estão sempre ali tentando ajudar, beleza. Mas pensem que nem toda família é assim. Então você não pode medir as pessoas à sua volta pela sua régua. Não tem como. Você está causando mais sofrimento e transtorno para essas pessoas que não têm essa família que você tem. Não tem essa representação familiar que você tem. Não existe essa caixinha, só pode ser isso e isso, e essa é a família perfeita. Primeiro que não existe família perfeita. Não existe essa equação de perfeição. A família são os membros, são as pessoas que a gente se dá bem, que a gente ama, que a gente quer ajudar, quer ser ajudado também. Só que quando a pessoa não quer ajuda, fica difícil. E a gente parece que se sente na obrigação o tempo inteiro de estar fazendo alguma coisa. Ah, porque é minha mãe, ah, porque é meu pai, é porque é meu irmão. Ele vai ter a sua ajuda quando ele pedir a sua ajuda. Porque aí depois você fica o tempo todo tentando viver a sua vida e a da pessoa. Não dá pra ser assim. E quando você vai começar a pensar em você? E quando é que você vai começar a cuidar de você? Como é que tá o seu emocional no meio de tudo isso? Gente, eu vejo muita gente em depressão por causa de família. É o tempo todo. São, às vezes, uns áudios, assim, horríveis. Gente, por favor, segue a vida de vocês. Respeita o pai e a mãe de vocês. Mas se sintam livres para viver a vida de vocês. A vida de vocês vai passar e vocês não vão fazer nada com a vida de vocês? Até quando vocês vão permitir isso? Até quando vocês vão ficar carregando isso no coração de vocês? Ninguém melhor do que você sabe por tudo que você passou. Então não dá pra ficar falando, ah, não pode fazer isso, ah, não faz isso, olha, sua mãe, olha, é seu pai, não faz isso. Não importa o que ele falou pra você. Você tem que abaixar a cabeça. Não é assim. Você não precisa discutir. Mas tomar aquilo como verdade, não faz isso. Não é assim que a banda toca, não é assim. Até porque, imagina se é algo muito negativo. Te falou algo muito ruim, não aceita você como você é. Aí você vai ter que tomar aquilo como verdade? Claro que não. A pais que não aceitam a opção sexual dos filhos, não aceitam a religião dos filhos, e vice-versa, filhos que não aceitam a religião dos pais por ser diferente. Isso acontece, vocês sabem disso. A gente tem que se respeitar. E cada um impõe o seu limite. Sim, impõe um limite. Eu te amo, você é meu pai, você é minha mãe, mas da minha vida cuido eu. Mas para você falar isso, você tem que ter sua própria vida. Você tem que ter sua própria casa. Porque senão você vai ouvir aquela velha máxima, dentro da minha casa quem manda sou eu. E isso não é mentira. E isso nem estaria errado. Porque realmente a casa é do seu pai e da sua mãe. Você quer ter a sua própria vida? Segue a sua vida. Junta o seu dinheiro, faz por onde e segue a sua vida. Para não ter que ficar passando por humilhação, para não ter que ficar ouvindo o que você não quer ouvir. Não é um bicho de 7 cabeças, não é coisa pior do mundo, é eu me sentir, porque a gente se sente errado. A gente sente que tá virando as costas para a família, e não é assim.
você tá vivendo a sua vida. Você tá deixando de sentir dor, você tá deixando de ser humilhado, você tá deixando que as pessoas te tratem como se você fosse um nada. Porque você é importante. Lembra que nem todo mundo vai pensar como você. Poxa, mas uma mãe não deveria tratar um filho dessa forma, ou um filho não deveria tratar a mãe dessa forma. Gente, não dá pra a gente ficar se comparando. Cada um tem uma certa bagagem, cada um age de uma certa maneira. É difícil, só que é uma escolha também. É uma escolha você querer continuar nessa casa. É uma escolha você querer continuar sendo tratado dessa maneira. Trabalha, conquista sua independência e se liberta. Você não precisa ficar baixando a cabeça para tudo. Isso não existe. Você não tem que ficar abaixando sua cabeça para tudo. Não tô mandando você discutir. Tô falando que você tem que saber que você pode ter a sua independência. Você toma posse da sua vida, toma posse da sua mediunidade. Ah, eu recebo muito isso. Minha família não aceita que eu quero, sei lá, ser um bandista. Eu não posso ter nada, não posso firmar vela, não posso fazer nada. A minha primeira pergunta é, você mora na casa dos seus pais? E a pessoa fala, sim. Eu falei, então, trabalha, tem a sua independência, na sua casa você vai fazer o que você quiser. Ah, mas eles tinham que me entender. Ninguém tem que nada. Seria o melhor? Sim. Isso é uma utopia. Seria melhor? Sim. Todo mundo viveria melhor? Sim. Todo mundo se respeitando, todo mundo aceitando um ao outro, aceitando as diferenças, respeitando. Seria maravilhoso, mas a gente sabe que não é assim. Então, pra que você quer que o outro mude sabendo que ele não vai mudar? Não faz sentido. O outro não vai mudar só por sua causa. Infelizmente. Ah, mas ele está errado. Sim, mas ele acha que ele está certo. E você vai ficar com isso pro resto da vida, discutindo? A senhora está errado, o senhor está errado. Isso é intolerância religiosa. Você não pode fazer isso. Sabe quem é o incomodado nisso aí? Você. Porque eles acham que estão certos. A gente recebeu hoje, recebi agora, uma menina montando os prints da mãe, chorando horrores. Porque minha mãe falou que se eu continuar com essas coisas do diabo, ela vai me botar pra fora de casa. Porque ela disse que... Aí tinha os textos, né? E a pessoa falava, você é tão inteligente pra ficar se envolvendo com essas coisas satanistas. Ai, meu pai. E ela fala, mas não é satanista, é orixá, ela é tudo a mesma coisa. Você acha que você vai conseguir mudar a opinião dessa pessoa? Eu vi que algumas pessoas estavam dando conselhos e tal, e as pessoas também perderam uma trava, né? Elas querem contar a vida delas pra todo mundo. Elas acham que tá tudo tranquilo. Era prints do celular dela falando com a própria mãe. Gente, vamos ter um pouquinho de cuidado com a nossa vida particular. Não é tudo que você vai sair botando na internet. Eu sei que ela estava desesperada, ela me parece até uma pessoa menor de idade. Ela não devia ter feito isso, mas ela fez. E agora já tá feito. Ela estava desesperada, ela estava muito triste, só que ela mora dentro da casa dos pais. Se ela tá vendo que agora, que ela já tem acho que 16, 17 anos, tá dessa maneira, o que você acha que ela tem que fazer? Trabalhar. Se focar numa meta. Quem não tem meta fica no mesmo lugar. Bota uma meta. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter minha independência. O que eu preciso fazer para isso? Estudar, trabalhar. Eu preciso de tanto para, sei lá, alugar uma kitnet para mim. Beleza? Então vai lá. Faz. Meu marido me humilha o tempo inteiro. Tem essa... Ele trabalha e eu fico só dentro de casa. Mas aí eu não tenho dinheiro pra nada. E toda vez eu fico ouvindo que o dinheiro, quem bota dentro de casa é ele faz o que ele quer com o dinheiro. Você não sabe fazer nada mesmo? Você não é boa na cozinha? Você não é boa no tricô? Você não é boa fazendo alguma coisa pra fora pra você ter seu próprio dinheiro? Porque se você parar pra pensar, quando é que você tem alguma coisa pra você? Quando alguém te oferece alguma coisa? Assim não vai dar. Você vai estar sempre esperando... E você já sabendo que você vai ouvir esse tipo de coisa, que o dinheiro é dele, que ele é quem bota a comida na mesa, e você é o quê nesse contexto familiar? Por que vocês ainda permitem ser tratada dessa forma? É uma coisa que eu realmente não consigo entender. Você não precisa disso. Se a pessoa não consegue te ver como companheiro ou como companheira, segue a sua vida. Ou você tá tão amarrado a essa pessoa assim que você não tá cega. Tá cego que você não tá vendo que você tá se fazendo mal. Então você não é nada. Para alguns homens, eu não entendo isso. Trabalho de mãe é trabalho triplicado. Faz o trabalho de uma mulher dentro de casa. Arrumar, passar, lavar, cuidar de criança. É enlouquecedor. Mas aí a pessoa tá fora, trabalhando fora e acha que aquilo é o trabalho mais pesado. Tem que ter companheirismo, tem que ter compreensão. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eles escreveram aqui.
Tinha uma irmã de centro que a mãe colocou fogo nas roupas dela e nas coisas das entidades dela. E agora ela mora sozinha e tá bem melhor. Olha a diferença, hein, ô Júnior? Olha o relato da Mônica em cima do seu e olha o seu embaixo. Juliana, por favor, não me leve a mal. Eu apanhei dos meus pais e nunca guardei mágoa. Sinto muita falta deles. Hoje eu criei umas 2 pessoas que só aprontando. Você falou apanhar, né? Eu tô falando de surra, eu tô falando de espancamento, eu tô falando de excesso. Apanhar, eu também apanhei. Todo mundo já tomou uma trolletada aqui, quando era criança. Ainda mais quando era criança. Eu estou falando de ser constante. Eu estou falando da pessoa abrir a boca e ela apanhar, tomar um tapa na cara. Eu tô falando que tem gente que acorda de manhã e dá bom dia e toma um tapa na cara. Eu tô falando que tem gente que quando sorri pra família, toma uma trauletada na cara. E é perguntado pra ela, tipo, tá sorrindo por quê? Tá feliz por quê? O seu parâmetro familiar não é o parâmetro de todas as pessoas do universo. É isso que eu quero que vocês entendam. E quando a gente fala assim, ah, mas a minha família, sim, é a sua, não é a daquele irmão. As coisas não são assim. O que acontece na nossa casa não é o que acontece na casa do irmão. Essa pessoa que a Mônica falou. A mãe dela botou fogo nas roupas dela toda. E aí? É o mesmo tratamento que você teve? Não. Você pode ter sido uma criança traquinas e tomou uma estroletadinha quando era pequeno. Tá tudo bem, eu também tomei. Existe uma relação de amor. Isso tá ótimo, Júnior. Só que tem gente que não tem. Não tem. Tem um canal que fala sobre mãe narcisistas. Depois você dá uma olhada, Júnior. É muito triste, é muito complicado. É a mãe que é a narcisista. Tudo, ela bota a culpa em uma das filhas. Ela sente ciúme, ela compete. Ela não deixava a menina comer a comida de dentro de casa. A menina tava passando fome. A menina não podia ir pra rua. A menina começou a faltar à escola. Porque ela falou que ela era burra mesmo, ela não precisava ir pra escola. Esse é o tipo de tratamento que eu tô falando. Eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Mas eu não tenho contato nenhum com meu pai biológico. Eu tenho raiva dele? Não. Teria sido melhor se a gente tivesse tido algum tipo de relação? Sim. Mas eu não sei se ele teve esse tipo de relação também. Meu pai tem problemas de bebida, ele é alcoólatra. A vida dele tá de ponta cabeça. Eu rezo por ele, eu espero que ele esteja bem, mas vou fazer o quê? Não tem como. Não dá pra você viver a vida do outro. E não dá pra você ser levado pro buraco por causa do outro. A Mônica falou aqui, ela ficou até em depressão por causa disso. Essa é a diferença que eu tô falando, entendeu, Júnior? Às vezes é diferente. Eu conheço gente que só fazia besteira quando era criança. Sempre tomava umas trauletadas. Aqui, onde a gente mora, aqui, todo mundo cresceu junto. De apanhar na rua, na frente de todo mundo, de fazer besteira. Eu tô falando dos excessos. Eu tô falando do ódio. Que acontece, sim. O seu pai e sua mãe me parecem que tenham sido pessoas amorosas. Mas há famílias que não têm isso. E as pessoas ficam esperando esse amor que nunca vai vir. E elas ficam se colocando numa posição de tipo, não, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. E talvez não, irmão. E você vai ficar nessa situação até quando? Eu conheci uma pessoa, uma paciente minha, eu sou fisioterapeuta, né? E ela falava assim, eu fiquei sempre esperando o amor da minha mãe. E eu sempre falo isso pros meus filhos. Eu não sei se eu vou conseguir dar amor pra vocês porque eu nunca tive. É esse tipo de coisa que tem que ser tratado. Vai no psicólogo, faz um tratamento, conversa sobre isso. Porque senão isso vai ser perpetuado pra sempre. E na hora que essa minha paciente falou isso, eu fiquei pensando, falei, caramba. E as crianças são totalmente problemáticas. Ela não sabe lidar com os filhos. E ela falava, mas eu não tive isso, como é que eu vou dar? É isso que acontece. É complicado. Vem desde lá quando eles eram pequenininhos. A minha mãe fez o papel de pai e mãe. Mas fica muito difícil. Ela não devia ter feito o papel de pai e mãe. Ela devia ter feito só o papel de mãe. E aí a relação de familiar fica toda truncada, vamos dizer assim, né? É complicado. O que eu tô dizendo pra vocês é que vocês possam ter na mente de vocês que vocês não estão amarrados a nada. Que vocês têm o direito de pensar na felicidade de vocês também. Mas que nunca que vocês tratem o seu pai e a sua mãe de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, com ódio, ou falem coisas com ódio. Porque tudo isso vai voltar pra vocês. E não é só tô falando pra vocês só não fazerem porque vai voltar alguma coisa pra vocês. É porque vocês realmente não devem fazer isso. Vocês têm que entender as limitações do outro. Eu sei que é difícil de entender. Pra quem tem uma família tranquila, é muito difícil de entender.
Mas eu recebo, às vezes, cada relato que eu choro horrores aqui. É muito difícil. E assim, irmãos, se vocês estão ligados à espiritualidade, estão tentando ali levar a vibração de vocês, se equilibrar espiritualmente, estão estudando o mínimo, você sabe que a energia influencia. E a parte espiritual também. Vários obsessores vão ficar ali se alimentando daquela energia negativa, das brigas, das discussões. A influência dos espíritos negativos vai ter ali ação e reação, porque normalmente quando a pessoa fala algo, você vai lá e rebate. Você discute. Raramente você deixa pra lá. E às vezes, mesmo você deixando pra lá, você tá ali consumindo aquilo. Tipo, não acredito que tá falando isso pra mim. Eu não mereço isso. E você fica com aquela coisa amargurada, com toda aquela negatividade. Não fiquem. Isso só vai trazer mais espíritos negativos pra perto de vocês. Se você não se dá bem com ninguém da sua família... Agora vamos lá, calma. Peraí. Se você não se dá bem com ninguém da família... Irmão, o problema é você. Porque não é possível que numa família inteira você não se dá bem com ninguém. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível. Vamos rever os nossos conceitos. É por isso que eu tenho falado bastante aqui sobre se tratar com psicólogo, se tratar com psiquiatra, se tratar espiritualmente, entender mais sua mediunidade, sua espiritualidade, fazer todo um trabalho em conjunto. Porque às vezes as coisas estão enraizadas lá de trás. O modo como a família tratou, o modo como cresceu, e aquelas dores só vão acumulando, até a vida adulta. Senta e conversa. Pedir por ajuda a Iemanjá. Iemanjá é ligada a essa harmonia familiar, é ligada à família. Mas para isso você vai ter que dar o primeiro passo. Eu quero ter minha própria vida, eu quero ser feliz, eu quero futuramente formar a minha família, mamãe Iemanjá me ajuda. Ou você não chega a ter uma família que está sempre em discórdia. Você casou, você tem seus filhos, mas as coisas não estão muito legais em casa, discussão, ainda mais agora nessa época de pandemia, grana, todo esse estresse. Pede ajuda a Iemanjá para colocar as coisas em harmonia dentro da sua casa, para que as coisas fiquem mais leves, mas faz sua parte. Não adianta ficar pedindo por orixá se você não faz sua parte. A espiritualidade superior pode te ajudar, mas você está fazendo o que para se ajudar em relação à sua família, em relação ao seio familiar? Deixar toda essa negatividade afete você e a sua casa? Defuma a casa. Ih, não posso fazer nada disso. Reza mais então. Ninguém vai te impedir de rezar. Ninguém vai estar ali no seu pensamento para saber se você está rezando ou deixando de rezar. A Mônica falou aqui no YouTube. No dia da obrigação dela, a mãe que queimou as roupas, né? É a continuação da história aqui no YouTube. No dia da obrigação dela, a mãe fez um escândalo com ela. Fiquei apavorada. Ela é minha filhada de santo. Puxa. Caramba, que triste. Assim, pra quem segue aqui no canal, vocês viram lá a minha história, né? De quando eu saí do catolicismo e eu vim pra Umbanda, né? Pra minha mãe foi um baque muito grande. Ela ficou bem confusa, né? O que tá acontecendo? Ficou muito nervosa porque tudo que ela ouviu sobre Umbanda na época eram coisas negativas. Ela viveu coisas negativas, então ela achou que eu tava me envolvendo com algo negativo. Talvez aí falte um diálogo também. Um diálogo que talvez ela ache que é realmente algo do diabo, que é realmente algo ruim. O problema é que as pessoas não estudam e não sabem explicar. Se alguém chegasse para vocês agora e perguntasse, você é o quê? Você falasse, eu sou espiritualista, ou eu sou um umbandista. Você sabe explicar? O que são os orixás? O que é guia? Você saberia explicar? Porque eu tive que sentar com minha mãe e conversar sobre tudo isso. E hoje, a minha mãe me liga pra perguntar. Nossa, eu tô sentindo aqui pra fazer alguma coisa pra criança. Como é que faz? E ela faz. Eu consegui chegar a esse tipo de relação. Mas no início foi horrível. Foi muito difícil pra mim. Toda vez que tinha gira era algum problema. Toda vez que eu tinha que ir pro centro dava alguma confusão. Se caísse uma folhinha do meu banho no banheiro, dava um problema danado. É difícil. Isso eu tô falando só de religião. Eu me dou muito bem com ela hoje, graças a Deus. Mas a gente passou por certas fases que foram mais complicadas. Nada que um diálogo não tenha resolvido. Mas ela me permitiu esse diálogo. Tem gente que não permite esse tipo de diálogo. Aí fica mais difícil ainda. Se você conseguir entender que você é um ser livre, que você pode ter a sua independência, que você pode ter a sua vida e não ficar ali dependendo de ninguém, a sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Estar em desequilíbrio espiritual só vai agravar esses seus problemas familiares. Toma banho de ervas, faça o descarrego, descarrega a casa também com defumação. Esteja com as suas proteções em dia. Tente ajudar o clima
da sua própria casa. Nem sempre os problemas são provenientes de vidas passadas, gente. Não dá pra ficar botando tudo culpa na vida passada, não. Às vezes é falta de diálogo, falta de empatia, falta de respeito. Querer que todos pensem como nós. Não tem como todo mundo pensar como você. Você é você, eu sou eu e por aí vai. Cleito falou assim, sim, eu saberia explicar, graças a você, inclusive. Oh, que felicidade, graças a Deus. Que bom. Olha, me surpreendeu, Mônica, agora você me surpreendeu. A Mônica falou aqui que a mãe da menina ela é católica e a filha veio pra Umbanda e a mãe não aceita. Já tentamos conversar com ela e a mesma não aceita de jeito nenhum. Católica? Caramba. A minha família inteira é católica. No começo foi bem complicado mesmo. Mas aí quando você vai a fundo, você entende. Minha mãe teve várias... Minha mãe tinha certo conhecimento, só que ela só pegou a parte negativa da religião. Era aquelas misturas de candomblé com umbanda, e era um lugar que fazia magia negativa, e uma vez ela tava lá, e tinha um quartinho, e ela viu as coisas que eram feitas, e ela não voltou nunca mais. Não quis saber de mais nada, e ela ficou horrorizada. Então, na cabeça dela, toda vez que eu falava que eu ia pra gira, eu poderia estar envolvida com um negócio desse. Eu falei assim, é inadmissível que você pense isso de mim. Que eu me proporia um trabalho negativo, ou que eu aceitaria algo dessa. Ela, mas nem sempre a gente sabe, porque às vezes o terreiro, eles escondem, como eles esconderam de mim, eu não sabia que ela fazia essas coisas negativas, essas coisas ruins. Eu entendo, eu falei pra ela, eu entendo, mãe, mas as suas experiências são suas, não são minhas. Não dá pra você achar que o que aconteceu com você vai acontecer comigo, e graças a Deus não foi assim. Graças a Deus. Eu tive experiências negativas por outros motivos, por potência de dirigente, esse tipo de coisa. Por loucura da cabeça dos outros. Mas, graças ao Pai Maior, eu não tive esse tipo de coisa, de negatividade, né? E outra, eu estudei muito. Eu nunca parei de estudar. E ela me via estudando muito e ela falava, você tá estudando o quê? Eu falei, teologia. Você tá estudando o quê? Ervas. Você tá estudando o quê? Consagração agora. Ela, nossa, na minha época eu não tinha esse monte de coisa pra estudar. Eu falei, mas se eu não quero ser enrolada por ninguém, eu preciso saber. Se eu não quero passar por coisas negativas, eu preciso me informar. Se a sua família tá passando por algum tipo de desequilíbrio, peça por harmonia familiar. Mas vai fazendo a sua parte, cuida bem do seu mental, cuida da sua espiritualidade, cuida da sua vida. Tenha o bom senso e discernimento. Nem tudo vai ser como você quer. Eu sei que é muito complicado esse tipo de história, é muito complicado esse assunto. Mas eu tô vendo muita gente caindo, se perdendo nisso. É muito difícil e é muito triste. Porque quando as pessoas pedem ajuda, o que elas ouvem é, ela é sua mãe, ele é seu pai. Não é assim. Quando não há o diálogo, quando não há o respeito, quando não há empatia, começa a pensar, raciocinar mais o que você pode fazer por você mesmo. E se for conseguir sua independência e ter sua própria vida, faça isso. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Não fiquem se martirizando por causa de família. Vocês têm uma gama de guias ao redor de vocês, você tem os orixás, você tem toda a espiritualidade superior. Tá querendo dizer que a gente vai virar as costas pra família e pensar só em orixá e guia? Irmão, não coloque palavras na minha boca. E não tratem com ódio uma coisa simples que eu tô falando pra vocês. Eu estou falando pra vocês que nem sempre a família tá ali pra te apoiar. Que nem sempre pai e mãe vão se corresponder a esse comercial de margarina de amorzinho. Pai, mãe, todo mundo se dá bem, todo mundo se respeita. E que você tem sim o dever de pensar e filtrar tudo isso. Eu não preciso passar por isso. Eu vou lutar pela minha independência, eu vou ter minha casa e minha vida. Eu não preciso ser humilhado ou humilhada. Eu não preciso ficar passando por isso. Eu vou respeitar, eu não vou falar mal, eu não vou desejar mal, nunca desejo mal de ninguém, muito menos de pai e mãe. Mas eu vou me distanciar pro meu próprio bem e pra minha sanidade mental. Eu agradeço ao meu pai, eu agradeço à minha mãe por terem me colocado no mundo. Eu agradeço a minha mãe por ela ter se esforçado por dois, por pai e por mãe, agora falando de mim, né? Por ela ter tentado ser pai e mãe, mas ela devia ter sido só mãe. O meu pai devia ter ajudado na minha criação. Ele devia ter estado presente, mas ele não teve condições para isso, nem psicológica, nem espiritual, nem nada. Porque ele é um alcoólatra. Ele tem um problema. E ele permitiu ser ajudado? Não. Não permitiu. Eu vou enlouquecer por causa disso? Não, não tem como. O que eu posso fazer em relação a isso? Quando a pessoa não quer ser ajudada? Vou rezar por essa pessoa, mas eu vou manter a minha distância. Até porque o mínimo de contato que eu tive com meu pai biológico foi muito ruim. Foram histórias muito ruins. Inclusive dele falar que se eu tivesse viva ou morta pra ele não fazia diferença. Agora eu vou ficar com essa mágoa no meu coração? Não.
Porque minha mãe me ama. Eu tenho uma família, eu tenho ótimos primos, tenho os tios maravilhosos. A minha tia que faleceu era maravilhosa, era o famoso coração da família. Eu tive ótimos membros familiares. Mas quando a gente pensa às vezes em família, a gente pensa naquela composição, pai, mãe e filho, né? E a gente quer que todo mundo seja perfeitinho. O filho seja aquele obediente maravilhoso, o pai seja aquele presente que leva para brincar, que tá ali sempre para conversar, a mãe seja aquela pessoa compreensiva que vai estar ali com você. E não é assim, isso aqui não é comercial de Nutella e margarina. Às vezes a mãe vai dar uns surtos, mas é uma boa mãe. Acontece. Você surta também, pô. O negócio é sentar e conversar. Precisa haver o diálogo. Não tem diálogo na minha família. Não tem como isso acontecer. Segue tua vida. Minha mãe precisou de mim. Vai lá e ajuda. Não precisa negar ajuda. Nunca faça isso. Ah, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Então você está guardando mágoa. Você não se livrou disso ainda. Você não se livrou. Se tornou um peso. Se tornou algo negativo para você. Não precisa ser assim. Você pode ir lá, ajudar e seguir sua vida depois. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha dica para vocês é se colocarem um pouquinho em primeiro lugar. Vocês não estão aqui no mundo para sofrer. Vocês não estão aqui para serem humilhados por ninguém. Vocês podem ter independência de vocês, formar a família de vocês sem serem humilhados, sem ter que ficar passando por dificuldade, por achar que vocês têm que ter devoção absoluta a papai e para mãe. Não quero que vocês fiquem revoltados, não quero que vocês tratem mal, porque eles foram as pessoas que colocaram você no mundo. Mas tenham em mente que vão existir membros familiares tóxicos, vão existir amigos tóxicos, companheiros tóxicos. E a família é bem mais ampla do que pai, mãe e filho. Se há algo nesse momento que você não gosta, ou que você passou que foi algo negativo, foca nisso, se perdoa e segue a sua vida. Senão você vai viver nesse looping de mágoa, nesse looping de ódio. E aí sua vibração só vai baixar e você só vai trazer para você, só vai atrair espíritos negativos, negatividade, e vai ficar sempre em desequilíbrio espiritual. E a sua meta é equilíbrio espiritual. Tenham na mente de vocês que vocês merecem toda a felicidade do mundo. E não há ninguém que possa tirar isso de vocês, se vocês permitirem. Não permitam que as pessoas tirem a felicidade de vocês, tirem o sorriso do rosto de vocês, tirem a alegria de viver de vocês. Não permitam. A vida é sua. Toma posse da sua vida, toma posse da sua mediunidade. Não permitam que pessoas negativas destruam a vida de vocês. Não importa quem ela seja. Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é tio, se é tia, se é marido, se é mulher. Se respeita também. Se coloque um pouco em primeiro lugar também. Porque se colocar abaixo de tudo não é ser caridoso não, tá? É ser trouxa. É diferente. Caridade é você ajudar o próximo sem querer nada em troca. Não você ficar sendo humilhado. Se ajudem também. Porque para ajudar o outro, você tem que estar tranquilo. Como é que você vai ajudar o outro cheio de problema? Como é que vai ser? Tenta pensar na harmonia familiar como algo onde todo mundo se respeita, todo mundo tem empatia. As pessoas se ajudam. Ninguém é perfeito, não quer a perfeição. Ninguém ali vai ser perfeito. Eles vão se ajudar, vão se respeitar. Já tá de bom tamanho. Eu espero que vocês tenham gostado do live de hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado chateados com nada que eu falei aqui, que vocês raciocinem em cima do que eu falei. Vocês não precisam concordar com tudo. Pensem. Eu não quero mais que vocês fiquem tristes, vocês fiquem chateados por tanta negatividade que vocês ouvem. Não se sintam ofendidos, não se sintam mal por algo que a pessoa falou. Você só pode se sentir ofendido se você achar que aquilo é verdade. Então não permita. Não importa o quão negativa a pessoa foi com você, não importa o que ela falou pra você, não permita que isso te abale. Quer ter sua vida? Segue sua vida. Quer ter uma vida melhor? Programe. Crie metas, tenha a sua própria vida, tenha a sua casa, tenha a sua própria família. E não permita que dentro da sua casa, quando você tiver a sua própria casa, essas coisas se repitam. Gratidão pelos ensinamentos, muita luz no seu caminho. A palavra-chave é empatia. Isso aí. Empatia. Hoje e sempre. Muito bom te rever, Cleiton. Axé pra todo mundo, axé pra vocês. Axé, Jess, muito bom te rever. Eu espero que você esteja melhor. E eu espero que você não se permita mais se abater. Vai ficar tudo bem. Depende de você também. Começa a bloquear. Só permita entrar na sua casa coisas positivas. Axé.